Nesse vídeo eu vou te mostrar o único funil capaz de te fazer vender todos os tickets de uma só vez, usando apenas um funil. Eu diria que esse funil é o funil mais poderoso que existe no marketing digital e o mercado brasileiro simplesmente ainda não enxergou o potencial, o poder desse funil. Tem grandes players que ainda não viram o quanto esse funil pode te fazer vender muito, vender rápido e lucrar muito com a sua mentoria e os seus treinamentos online. Se você está no marketing digital há algum tempo, você provavelmente já viu que teve a época dos lançamentos, onde a galera passava um tempão criando audiência e depois fazia um lançamento, 3 aulas, o pitch e aquela coisa toda. E esse modelo ele perdeu muita atração. Eu não estou aqui para falar que esse modelo não funciona, porque de certa forma ele funciona, mas ele funciona para pouquíssimas pessoas devido à sua alta complexidade. E depois veio o Perpétuo, onde a galera simplesmente queria colocar o curso no Perpétuo, deixar ele vender e não ter trabalho nenhum. Bom, quem vendia muito no Perpétuo, hoje em dia também não vende mais tanto assim. Afinal, os custos de anúncio cresceram absurdo, então ficou mais caro se vender no Perpétuo. E depois veio a onda do High Ticket, que basicamente a galera ficava oferecendo sessão estratégica de 30 minutos, 40 minutos, sei lá quantos minutos, e aí fazia um pitch. Na verdade, a sessão estratégica era um abatedouro, né? Porque de sessão estratégica não tinha nada, né? Tinha um pitch lá dentro. E a gente sabe que isso também, infelizmente, saturou. E agora, Bruno, o que que nos resta? O que que sobrou nesse negócio todo? Pois bem, eu tô aqui para te mostrar o que você vai fazer a partir de hoje para faturar muito dinheiro no digital com o seu conhecimento. Editor, coloca o iPad na tela porque agora a gente vai começar algumas explicações profundas. E esse vídeo é uma verdadeira aula, então já deixa um like e se inscreve no canal para realmente ajudar a gente nesse momento inicial do canal a crescer rápido, porque eu me comprometi a fazer 100 vídeos para esse canal. Sim, até 100 vídeos. Esse canal não bater alguns bons 1000 inscritos, aí eu vou parar de dar essas aulas boas e, enfim, vou fazer outra coisa. Vou ficar só ganhando dinheiro com os meus funis, porque se tem uma coisa que meus funis são é lucrativos e eu vou te mostrar exatamente como replicar esse lucro no seu negócio hoje. Então eu espero que vocês tenha vindo preparado e com papel e caneta na mão, porque isso aqui vai ser uma verdadeira aula de marketing digital. Primeiramente, como que funciona um funil de sessão estratégica? Você capta leads, então vamos supor que eu captei 1000 leads. Desses 1000 leads, eu vou conseguir fazer, em média, 100 reuniões. Ah, Bruno, tem gente que fala que eu vou conseguir mais do que 100 reuniões. É, eles falam mesmo, mas a prática, a realidade é mais ou menos por aí, tá? Captou 1000 leads, você vai fazer 100 reuniões porque tem no-show, etc e tudo mais. E dessas 100 reuniões, se você for bom, muito provavelmente você vai fechar ali por volta de 20 mentorias, tá? Então eu capto 100 leads, faço 100 reuniões e pode ser você ou seu time comercial e fecho 20 mentorias, tá? Preciso ser sincero, não é todo mundo que consegue essa taxa de conversão não. E eu vou te explicar por quê daqui a pouco. Só que para eu captar 1000 leads, eu vou gastar em média R$40 por lead, ou seja, 40 mil reais. Calma que você não vai gastar isso aqui tudo de uma vez, claro que é progressivo, mas eu estou colocando um número aqui. Gastei 40 mil reais, vamos supor que a minha mentoria custe 10 mil, só que tem gente que dá uma entrada, tem gente que paga tudo, tem gente que parcela e tem uma taxinha, etc. Então, no final das contas, vamos supor que eu faturei 180 mil reais, 180k. Desses 180 mil eu tiro 40, show, 140 de lucro. Legal, né? 140 mil de lucro com uma mentoria que custa 10 mil reais. Esse é o funil tradicional. Tá? Esse aqui eu estou te explicando o funil tradicional. Qual que é o problema aqui? Por que que ele tem uma conversão de leads para reunião tão baixa? A gente está falando de uma conversão de 2%. Tudo bem que eu estou falando de uma conversão de 2% num ticket de 10 mil reais. Só que o que acontece? Geralmente esses leads eles são muito frios e eles não se preparam para uma compra high ticket. Por quê? A gente tem alguns pontos aqui. Quando o lead entra nesse funil, que ele pode ser aplicação, sessão estratégica, o que for, ele geralmente não confia o suficiente em você. E geralmente ele também não entendeu, ele tem uma certa falta de compreensão. Ele não compreende exatamente como você pode ajudar ele antes da reunião. Então, eu tenho um combo perfeito para eu ter uma baixa conversão. São pessoas que não confiam em mim, certo? Que são pessoas que não confiam no potencial do meu método e, consequentemente, não vão confiar nem nelas mesmas. E aqui que entra um funil poderosíssimo, que basicamente é um funil que está fazendo a gente crescer muito rápido. Basicamente, esse funil
você coloca uma isca pré-funil. Um produto, que na verdade não é um produto, é uma aula que aumenta o nível de consciência. Ela ensina, porém, ela não resolve todos os problemas do lead. É uma micro oferta. Basicamente, um produto de 27, 37, 47 reais. Bruno, vou cobrar 200 reais? Não, não vai, tá? Por quê? Qual que é a característica principal desse produto, dessa micro oferta? É que ele seja uma oferta no-brain. Grava esse nome. O que é uma oferta no-brain? É aquela oferta que o teu cliente olha e fala assim, nossa, se for uma bosta, eu não ligo de perder 37 reais. Se alguém te rouba 37 reais, você vai ficar assim, nossa, não, você não tá nem aí. Se alguém te rouba 27 reais, 47 reais, claro, você vai ficar puto porque alguém te roubou, mas não pelo valor, entendeu? Esse valor não te faz falta. Isso é uma oferta no brain, alguma coisa que a pessoa ela rasga, sabe? Você colocaria fogo em 1.000 reais? Claro que não, né? Ninguém é burro. Aliás, acho que você não colocaria fogo em valor nenhum. Mas é aquela oferta que você aceita, se for uma bosta, você não tá nem aí se perdeu aquele dinheiro, certo? Bruno, mas eu vou colocar um valor muito baratinho, eu não vou acabar atraindo leads muito desqualificados? Pois bem, essa é uma ótima questão, mas a nossa micro oferta, ela é feita com um tema de pessoas que se interessam pela mentoria. Então eu vou pensar no meu cliente ideal, vou pensar em quem é o meu ICP e vou criar uma micro oferta que interessa o meu ICP. Afinal, eu estou aqui para atrair ICPs. Então o preço, ele se torna quase que irrelevante. Afinal, o tema do meu microproduto é um tema que interessa o meu cliente ideal. E bom, como que funciona toda a matemática aqui? Imagina que eu faça 1.000 vendas desse produtinho que me custa 47 reais. O que vai acontecer? Primeiro, eu não recebo 47 reais, eu recebo 40 reais. Só que para fazer essas 1.000 vendas desse produto de 47 reais, eu vou gastar 60 mil reais. Bruno, peraí, você falou que você recebe 40. Sim, recebo 40. Então, 1.000 vendas e você recebe 40, você recebeu 40 mil. Isso. Mas você gastou 60. Isso. Então, qual foi o meu gasto real? 20 mil. Eu estou, em teoria, 20 mil no prejuízo. Só que isso, na real, não é um prejuízo, é um gasto. Lembra que na opção 1 eu gastei 40 mil, certo? Aqui, na verdade, eu gastei 20. Não, Bruno, você gastou 60. Não, não gastei 60. Por quê? Eu investi 60, voltou 40, eu gastei 20 para ter 1.000 compradores. Mas esses 1.000 compradores, eles são, na verdade, leads para a minha mentoria. E eles valem mais do que leads, porque eles já compraram algo meu. E o fato de ter comprado algo meu vão fazer com que eles, primeira coisa, assistam. Assistam o quê? O treinamento que eles compraram. É exatamente isso que eles vão assistir, certo? Vamos lá. O fato deles assistirem fazem com que eles confiem em mim, fazem com que eles confiem no método e eu mostro para eles como eles vão conseguir algo. Ou seja, todos os problemas desse funil aqui de cima são resolvidos. Sem contar que eu gastei metade do valor. Metade do valor. Então todos os problemas foram resolvidos. Então, desses 1.000 leads, o que acontece? Quando eu for tentar agendar reunião para vender a mentoria, eu vou ter, primeira coisa, uma taxa de agendamento muito maior. Então, ao invés de agendar com 10%, eu vou tender a agendar com 15% no mínimo. Por favor, cada negócio varia muito, tá? Se alguém fica cagando regra percentual, essa pessoa, ou ela tá mal intencionada ou ela não tem experiência. Aqui eu estou colocando a títulos didáticos para mostrar que esse funil, ele performa mais e o porquê ele performa mais. Então isso aqui não é uma cagação de regra de dados. Cada negócio tem o seu custo por lead diferente, tem a sua conversão, tem o seu ticket, então são N variáveis. Então aqui eu estou fazendo uma comparação, imaginando um tipo de negócio que tem uma mentoria de 10 mil e te mostrando como que funcionaria no caso específico. Então é importante esse disclaimer, senão você foca nisso aqui. E tem muitas pessoas, por exemplo, que às vezes colocam um produto de 47 reais para rodar e tem lucro nesse produto. Tem pessoas que às vezes têm mais prejuízo do que o que está sendo dito aqui, mas às vezes a conversão dela, da mentoria, vai ser muito maior do que a pessoa que está tendo lucro. Então assim, cada negócio é um negócio, você tem que melhorar os seus números, tá? Então eu comecei o meu negócio, ou já tenho o meu negócio, o meu único objetivo é melhorar os meus próprios números. Então eu quero ser melhor do que eu fui no mês passado, simples assim, entendeu? Então, mês que vem eu quero converter mais do que esse mês. Mês que vem eu quero vender mais low tickets do que nesse
meses. É simples assim, tá? Então fica esse disclaimer aí pra você. E se alguém começar a cagar regra, porque o seu time comercial tem que converter tantos por cento. Não, cara, meu time comercial tem que converter mais do que ele converteu o mês passado. Simples assim, sacou? Esse é o grande ponto aqui. Cuidado com cagação de regra, de percentual, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cada negócio é um negócio. E olha que eu mentoro mais de 100 empresas, 100 negócios digitais hoje, e eu te garanto que é assim. Claro, tem negócios que têm mais semelhanças uns com os outros, mas eu poderia descrever aqui inúmeras diferenças entre tipos de nichos, enfim, né? Então, esse disclaimer, ele é importante. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para nossa aula. 1000 leads, certo? Então tem que 1000 compras. Pessoas que tenderam a assistir, elas confiam em mim, confiam no método e elas veem, elas se enxergam tendo resultado com o meu método. Então eu consegui agendar com 150 pessoas para mostrar para elas sobre a mentoria. Só que aqui acontece algo muito interessante. Eu não vou converter aqui 20%, tá? Inclusive 20% é um percentual alto aqui, tá? Pode ser até pior, em alguns casos até melhor. Mas vamos supor que eu mantivesse a minha taxa de conversão a 20%. Eu teria aqui 30 mentorias. Por quê? 20% de 150 são 30 mentorias, certo? Então pensa comigo, 30 vendas, e a gente falou de um ticket médio ali de 9 mil reais. Nós estamos falando agora de 270 mil faturados. Olha a diferença, simplesmente aumentando o número de reuniões qualificadas. Então aqui a gente tinha 20 mentorias vendidas, porque nós tínhamos 100 reuniões, agora nós aumentamos para 150 reuniões e vendemos 30 mentorias. Então faz uma conta, 270 menos os 20 mil que nós gastamos, nós investimos, temos 250 mil de lucro. Só que esse funil, lembra que as pessoas confiam mais, elas confiam no método e elas confiam que elas vão conseguir porque elas já assistiram uma aula que aumenta o nível de consciência delas. Então a nossa conversão, ela geralmente é um pouco maior do que essa aqui, tá? Então eu posso jogar tranquilamente uma conversão de 15%. Se minha matemática está boa, 15% de 150 vai ficar ali na casa de umas 40 vendas. Então, se eu aumentei 5% no agendamento e 5% no fechamento, automaticamente aqui eu vou ter 40 vendas. Eu não sei se meus percentuais estão certinhos, não. Antes, num funil que gerava 20 vendas, agora nós temos um funil que gera 40 vendas. Por quê? Eu aumentei a taxa de agendamentos para reunião de vendas e aumentei também a conversão dentro de reunião de vendas. Por quê? Porque eu aumentei o nível de consciência desse lead, gerei desejo, coloquei informações, mostrei como funciona e tive a oportunidade de mostrar estudos de caso lá dentro da nossa aula de 47, 37 ou 27 reais. Então o jogo aqui não é vender essa aula por um alto valor, é colocar o máximo de pessoas para assistir essa aula. Então suponhamos que eu faça 40 vendas. Então aqui no meu ticket médio de 9 mil reais, que vamos dizer assim, né? É um ticket médio extremamente barato. Se minha conta está boa, nós vamos ter 360. Menos 20, 340. Bruno, esses números são reais? Sim, eles podem ser reais, tá? Esses números podem ser completamente reais. Cada negócio vai se comportar de uma maneira. O meu foco aqui foi te mostrar a diferença que um funil pode gerar do outro, tá? Claro que o funil de low ticket ele tem uma certa complexidade para se criar, tá? Ele é um pouco mais complexo, você vai precisar de um ótimo gestor de tráfego, por exemplo, que inclusive lá na mentoria a gente tem um programa de aceleração, lá na mentoria a gente coloca o nosso gestor gerindo o tráfego para você, justamente para ele te ajudar em toda essa estratégia e fazer tudo isso acontecer. E a gente tem também todo um programa estruturado para que você crie uma microaula, uma micro-oferta que de fato atraia o cliente ideal, tá? Porque a gente não quer só vender um produtinho de 37, 47, a gente quer pessoas que vão comprar a mentoria no futuro, certo? Então é toda uma estratégia por completo, não é só colocar um produtinho qualquer e achar que ele vai vender mentoria. Não, não vai, tá? E tem muita gente que comete esse erro, vende um monte e depois não consegue vender mentoria, porque não criou a aula certa, não criou a isca certa e acaba se ferrando, tá? Então por isso que todos os meus mentorados eu analiso qual é a isca junto com o ICP e direciono para que isso funcione da melhor maneira
maneira possível. Sem dúvidas nenhuma, esse é o funil mais poderoso que você pode utilizar. E detalhe, esse funil não vai saturar, porque poucas pessoas estão utilizando ele. E o mais legal é que você tem retorno dele muito rápido, então você sabe se você está indo no caminho certo ou não. Diferente, por exemplo, de um funil de lançamento, onde você vai, cria audiência, investe em tráfego e torce para fazer vendas. Claro, não é bem torcer, né? Tem o método e tudo mais, mas a gente sabe que é muito mais complexo. O risco é altíssimo de você tomar um grande prejuízo. Eu estou no marketing digital, já vai fazer 10 anos e eu já ganhei muito dinheiro com todas as estratégias, mas também já tive prejuízo, como por exemplo com lançamentos, tá? Eu já cheguei a ter prejuízo com lançamentos. Não estou aqui para demonizar a estratégia nenhuma e nem falar que não funciona. Eu mesmo já ganhei dinheiro com todas elas, mas hoje, no momento atual do mercado, esse é o funil mais inteligente, porque as pessoas não param mais para assistir a aula ao vivo. Então, você coloca essa aula gravada, faça com que elas paguem um valor, assistam, elevem o nível de consciência e se preparem para comprar um alto ticket. Bruno, então você está querendo dizer que essa aula é só uma aula de vendas, ela não entrega nada? Não, não estou dizendo isso, tá? Isso é muito importante a gente estar bem alinhado. Essa aula, ela tem sim de gerar muito valor para o teu cliente, porque se ele sentir que foi uma merda, ele não vai comprar a mentoria, ele não vai avançar, tá? Se ele sentir que os R$ 47 dele, 37 ou sei lá qual valor, não valeram a pena, se você não explodir a mente dele, cara, você perdeu o jogo. Então você precisa criar uma aula extremamente estratégica, tá? E se você quer conhecer a mentoria, quer entender como funciona toda a nossa implementação, aqui na descrição do vídeo tem o link para você aplicar e falar com uma das pessoas aqui do nosso time. A gente vai te ajudar a estruturar tudo isso. Inclusive, vamos colocar um gestor de tráfego para te ajudar a escalar isso aqui, ó, na velocidade da luz e com direcionamento de quem já fez múltiplos e múltiplos milhões no digital. Chegamos no final de mais um vídeo. Eu preciso te informar que nós vamos fazer 100 vídeos nesse canal. Então, estou comprometido a ficar um ano fazendo 2 vídeos por semana aqui para você. Então, se inscreve para você não perder os próximos. Se você tiver um amigo que quer escalar o seu conhecimento no digital, quer criar um produto, uma mentoria, manda esse vídeo para ele. Talvez seu amigo, sua amiga já tenha um produto e tá batendo cabeça com a estratégia, manda para ele, porque quem sabe esse vídeo pode fazer essa pessoa ganhar muito dinheiro e você também. Então, compartilha essa parada aí, que é uma verdadeira aula. Fala sério. Então, te vejo no próximo vídeo ou quem sabe lá na mentoria.